Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Nós estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical neste terceiro trimestre de 2019. Vamos tratar na aula de hoje sobre a mordomia das finanças. Estamos estudando as lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato sobre a mordomia cristã. Seja muito bem-vindo mais uma vez às nossas aulas. Você que é assíduo conosco, você que é o alvo de todo o nosso esforço aqui na Academia de Pregadores para levar a você subsídios para a Escola Bíblica Dominical, mas também a mensagem da Palavra de Deus que seja transformadora para o seu coração e para a sua vida. Divulgue a Academia de Pregadores, nós contamos com você, contamos com a sua divulgação. Então divulgue nas suas redes sociais. As aulas de escola dominical são gratuitas, mas a Academia de Pregadores é um portal de teologia online, onde você pode desfrutar de diversos cursos que a instituição oferece a um preço muito interessante. Ok? Se você não é o nosso aluno na Academia de Pregadores, conheça o portal da Academia de Pregadores. E eu tenho certeza que lá você vai encontrar um curso que vai abençoar a sua vida, desenvolver o seu ministério e produzir conhecimento da palavra de Deus. Vamos juntos nesta nossa 10ª aula do terceiro trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 10, como já falamos, a mordomia das finanças. É a aula do dia 8 de setembro de 2019. O nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o versículo 10, quando Paulo, ensinando o seu filho na fé a pastorear, esta é uma carta pastoral de Paulo, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu costumo dizer que não há problema algum em gostar de dinheiro. Eu brinco dizendo, se você não gosta de dinheiro, então deposite seu salário todo mês na minha conta e vai viver feliz. Não tem problema gostar de dinheiro. O dinheiro é necessário à nossa subsistência, ele é importante para a nossa vida, sem dúvida nenhuma. O que a Bíblia vai nos alertar, vai nos exortar, é o que Paulo está fazendo com Timóteo, é que tem alguns que amam o dinheiro, o amor ao dinheiro. Esse amor ao dinheiro realmente pode trazer muitos problemas. O amor ao dinheiro pode trazer, ele traz muitos problemas, porque tudo aquilo que nós amamos, se nós não tivermos cuidado, direciona a nossa vida, toma a direção da nossa vida. É por isso que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Este foi o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Porque se nós dedicarmos o nosso amor verdadeiro a Deus, nós seremos direcionados por Ele. Então precisamos ter cuidado, porque o dinheiro pode nos tomar, ele pode realmente passar a ser um direcionador da nossa vida. Nós não devemos ser servos do dinheiro. O dinheiro é que deve nos servir. É uma relação muito saudável esta relação. Quando o dinheiro passa a nos servir, ao invés de ser o nosso Senhor. A verdade prática nos diz que o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças. Na aula passada, nós falamos sobre as pessoas não amaldiçoarem os seus salários, né? Esse salário que eu recebo é um salário miserável, é um salário de nada. Não, seja grato a Deus por suas finanças. Peça a Deus que amplie a sua tenda. Peça a Deus que amplie o seu território. Peça a Deus que abra portas para que você tenha uma melhoria salarial. Mas seja grato a Deus pelas suas finanças. Então, o cristão deve ser grato a Deus pelas suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria. São pontos muito importantes. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência.
Como eu disse para vocês na aula passada, em Minas Gerais nós temos alguns jargões que são bem lá interioranos. E lá a gente tem um dito popular que assevera que nós precisamos ter cuidado para não querer colocar os pés onde a mão não alcança. Tem outro dito que diz que tem pessoas que gostam de colocar o chapéu onde a sua mão não alcança. Isso é prudência, é saber, é planejar, é lidar com as finanças como verdadeiros mordomos de Deus. Nós sabemos muito bem as dificuldades que uma vida financeira desordenada produz na vida familiar. Acaba com o casamento, acaba com a paz, tira a alegria de viver, tira a nossa tranquilidade. Então nós precisamos lidar com o dinheiro com prudência, ser prudente. O que é ser prudente? É estar sempre antevendo algumas situações. Ser prudente é não lidar com imaturidade. Nós já falamos isso aqui em aulas anteriores, que a maturidade nos dá condições de ser mordomos de Deus de uma forma muito mais tranquila, conforme a vontade de Deus. Então, ser prudente é ser comedido. Às vezes a pessoa faz um planejamento de investir toda a sua renda financeira em uma só aquisição, e de repente vem uma enfermidade, vem um problema de saúde, e o mundo da pessoa desmorona. E a pessoa diz, mas eu não tive culpa, é porque o salário que eu ganhava dava para pagar isso. Às vezes faltou prudência para gerir bem a vida financeira. Então seja prudente, seja precavido, né? Prudência não faz mal a ninguém em qualquer situação. Então, sabedoria. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento. Eu sempre digo que nós nunca devemos comprar nada quando estamos muito empolgados com aquilo. Eu fiz a última vez que eu fiz esse tipo de coisa tem talvez uns 5 anos. Eu vi, era algo simples, custava na época R$ 120, uma mesinha para usar um computador, que eu vi um amigo meu comprou. Eu falei, nossa Deus, isso me serve. Vai ser bom demais para eu montar minhas aulas, para eu trabalhar com o computador sentado na cama. E eu tentei usar uma vez e nunca consegui usar, porque eu comprei na hora daquela empolgação. Nunca me serviu. A minha filha mais velha utiliza aquela mesinha hoje, mas eu aprendi. Ainda bem que não foi algo caro, que eu tive que empenhar uma grande quantidade de dinheiro, uma quantidade significante, né? R$ 120, há 5 anos atrás, então. Mas eu aprendi com isso. Seja comedido. Você realmente precisa? Você é realmente agora o momento de fazer isso? É ter comedimento e amor. Nós precisamos amar a nós mesmos e também ao nosso próximo. E esse amor precisa ser estendido a todas as situações da nossa vida. Então nós devemos gastar o nosso dinheiro, trabalhar com as nossas finanças, lidar com esse dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Vamos ao ponto central da nossa lição, que nos diz o seguinte: tenhamos gratidão a Deus pelas finanças e lidemos com elas com prudência. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: ressaltar que o cristão deve lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. E os objetivos específicos: mostrar que tudo que temos vem de Deus. Já citamos em outras aulas, e nessa aula nós vamos repetir com uma ênfase maior, não é? Quando Davi ora, quando Davi está ofertando a Deus o seu tesouro pessoal para a construção do templo, e ele diz, tudo que temos vem de ti, da tua mão tomamos e te devolvemos. Segundo, expor como o cristão deve ganhar dinheiro. E terceiro objetivo, explicar como o cristão deve utilizar o seu dinheiro. Leitura bíblica em classe. Está em Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 10, que nos diz o seguinte: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda.
também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Paulo escrevendo a Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Contentamento, estar satisfeito. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Veja que Paulo não está falando aqui que nós não devemos aspirar, nós não devemos ter aspirações, nós não devemos pensar coisas grandes. Ele está propondo uma vida simples. O que é uma vida simples? É viver com dignidade, mas estar contente com aquilo que se tem. Tem gente que nunca está contente com o que tem. Tem gente que está sempre querendo mais, e isso se torna insaciável. Paulo diz, estejamos contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É o que nós já falamos. Quando o dinheiro passa a direcionar a nossa vida, quando nós passamos a ser servos do dinheiro, quando ele passa a ser o nosso Senhor e não mais aquilo que nos serve. Então o dinheiro deve nos servir. Nós não devemos servir ao dinheiro. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato nos propõe que o dinheiro pode ser bênção ou maldição. Tudo depende da maneira como nós usamos o dinheiro. Isso é prático e lógico na nossa vida. O dinheiro pode ser uma grande bênção de Deus para a nossa vida, mas ele pode ser também uma grande maldição. Vai depender da maneira como você gerencia, não só da maneira como você gasta, mas da maneira como você lida, do trato que todos nós temos com o dinheiro. Né? Nós amamos o dinheiro ou só gostamos do dinheiro? Precisamos dele ou somos dependentes dele? Ele é que dita as regras da nossa vida. Primeiro ponto, tudo o que temos vem de Deus. Primeiro parágrafo, Deus é dono de tudo. O texto que nós já citamos aqui por algumas vezes, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, Davi diz, porque tudo vem de ti, da tua mão tu damos. Nós somos administradores. Administradores. Quando nós entendemos que somos administradores daquilo que Deus nos dá, nós compreendemos que nós devemos administrar conforme a vontade de quem é dono. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa e é gerente da empresa, você vai administrar tudo na empresa, administrar os funcionários, administrar toda a receita da empresa. Você não pode administrar como se tudo fosse seu. Você tem que administrar sabendo que pertence a outra pessoa. Então você administra para o benefício do dono. Você administra conforme a vontade do dono. Sem dúvida nenhuma, você vai receber um salário. Sem dúvida nenhuma, você pode até desfrutar de alguns privilégios por ser um administrador. Mas tem que administrar conforme a vontade do dono. Esta é a visão que nós precisamos ter de tudo aquilo que Deus nos dá. Nós somos administradores, mas nós administramos para o Senhor, que é o dono da nossa vida, que é o Senhor da nossa casa, que é o Deus, que é o dono da nossa existência. Somos tão somente administradores. Segundo ponto, o trato com o dinheiro. Como devemos tratar com o dinheiro? Nós já falamos disso aqui e vamos ser, principalmente nesta lição, incisivos nesta área. A história, pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui, que a história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riqueza material levou muitas pessoas a cometerem
perversidade, violências, crimes e crimes inomináveis. Nós brasileiros temos uma visão bem nítida disso. Eu fico olhando aí, nós estamos, ainda dentro está bem vivo ainda na nossa memória toda a questão das investigações, da Operação Lava Jato, essa coisa toda. Eu fico pensando, para que a pessoa tem que desviar tanta verba? Para que a pessoa, que já ganha um salário magnífico, tem que querer tanto dinheiro ainda de forma ilícita? E é o que o pastor Elinaldo Renovato nos propõe aqui, esta busca por riquezas materiais. É o que Paulo fala na leitura bíblica em classe, que nós precisamos aprender a nos contentar. Qual é o limite? Até onde está o contentamento e até onde está a luxúria, a vaidade, a busca desenfreada por riqueza? Como nós vamos lidar com o dinheiro? Como tratar isto? O dinheiro tem que ser bênção na nossa vida e ser bênção também na vida de pessoas que estão ao nosso lado. Terceiro parágrafo, cuidado com a falsa prosperidade. Aí é que entra a teologia da prosperidade e o evangelho da confissão positiva. Precisamos ter cuidado com essa falsa prosperidade. Tem um livro me parece que do Paulo Romeiro, que chama Decepcionados com a Graça. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. São pessoas que vêm para o meio evangélico achando que os problemas acabaram, está tudo resolvido. A gente chegou aqui agora e nós não vamos sofrer, vamos nos enriquecer. A coisa não funciona bem desse jeito. Eu me lembro, eu já disse aqui, alguns já sabem, né? Eu sou policial militar em Minas Gerais, embora trabalhando já há alguns anos na vida administrativa, mas quando eu trabalhava ainda na vida operacional, eu me lembro que fui atender uma ocorrência em que a mulher tinha caído nesses golpes. Golpe do bilhete premiado, né? Duas pessoas chegaram e falaram com ela que tinha ganhado na Mega Sena, mas que precisava da ajuda dela, porque era no interior, enfim, golpe do bilhete premiado. E eu estou me lembrando disso porque ela professora universitária, essa coisa toda, e quando estava dentro da viatura comigo e um outro companheiro de farda que estava ajudando a atender a ocorrência, fizemos um deslocamento, tentando encontrar, falei com ela, a gente vai deslocar, mas eu garanto para a senhora que a gente não consegue encontrar mais os indivíduos, eles já sumiram aqui da região, porque era algo que acontecia muito no centro, na área central de Belo Horizonte, lá a capital das Minas Gerais, como qualquer grande cidade, isso ocorre muito. E eu me lembro que a mulher disse assim, como que eu, professor universitário, eu sou uma mulher inteligente, como que eu caí numa conversa dessa? Aí quando ela disse assim, o soldado estava comigo, falou com ela, é porque a senhora tem o olho grande, é porque a senhora também queria ganhar o dinheiro que não era esforço do seu trabalho, a senhora achou que ia ganhar, e aí por isso a senhora caiu. Eu sei que na confusão lá do golpe do bilhete premiado, eles falaram que confiariam nela, mas ela tinha que passar um dinheiro para eles, ela tinha R$ 5.000 em casa na época e passou para o pessoal. Bem, eles foram convincentes e conseguiram persuadi-la. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Porque entra justamente dentro do que nós estamos tratando aqui nesse terceiro parágrafo do primeiro ponto. A falsa prosperidade. Gente que acha que dinheiro cai do céu. Quantas pessoas que já se enveredaram por alguns caminhos que trouxeram dificuldades depois, não é? Tem aquelas questões de pirâmides financeiras e as pessoas
acham que vão ficar ricos de forma fácil. Um enriquecimento fácil, isso não existe. Tudo que nós conquistamos é com grande esforço do nosso trabalho, isso é bíblico, é com o suor do nosso rosto. Então precisamos ter cuidado com isso. Continuando, o pastor Elinaldo Renovato, no segundo ponto da lição, vai falar sobre como o cristão deve ganhar o seu dinheiro. E é claro, né, que nós já falamos disso aqui, e vamos tão somente frisar mais uma vez, o cristão deve ganhar o dinheiro trabalhando honestamente, com o trabalho honesto. E por trabalho honesto, nós entendemos todo tipo de trabalho ou todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano, com um trabalho honesto, fruto do seu próprio esforço, né? Nada que explore o outro. Então o cristão tem que trabalhar primeiro com um trabalho honesto. Segundo, fugindo das práticas ilícitas. Falamos isso aqui na aula passada até. Fugindo das práticas ilícitas. Pirataria é uma prática ilícita, né? E diversas outras que tem por aí. Maneira de ganhar dinheiro fácil é uma prática ilícita. Emprestar dinheiro com usura é uma prática ilícita. O camarada que empresta dinheiro lá cobra 10% de juros, 12%, 15% de juros. É uma prática ilícita, condenada pela Bíblia, e é uma prática antissocial. Tem pessoas que ganham dinheiro, que a gente chama lá em Minas Gerais, dos catireiros, né? Fazendo catiras. Camarada sabe que o outro está passando um sufoco, ele quer comprar um carro lá que vale 20 mil, ele quer dar 5 mil. Falou, se você tiver tal dinheiro na mão, você tem que aproveitar. Você está passando uma necessidade, então é agora, sua oportunidade. Isso é uma prática ilícita. Isso é explorar o outro, explorar o semelhante. É o sujeito que compra um carro batendo no motor. Lá em Minas Gerais a gente fala, o cara faz uma meia sola no motor e vende o carro. Daí 2 semanas, o camarada vem, rapaz, aquele carro que você me vendeu, bateu o motor. Eu falei, não quero nem saber, o dia que você pegou, o carro estava funcionando perfeitamente. Isso é engano. É uma prática ilícita. E como crentes, isso não cabe. Aliás, isso não cabe a nenhum ser humano. Nenhum ser humano que tem ética, que luta por uma moralidade, isso não cabe a ninguém. Mas nós precisamos, como crentes, ser exemplo na sociedade para isso. Não é ser exemplo na sociedade. E esse tipo de prática, muitas vezes a gente encontra dentro da igreja. Então precisamos fugir desse tipo de coisa. Terceiro parágrafo. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Fugindo da avareza. E o pastor Elinaldo Renovato, dentre as muitas coisas, ele coloca-nos aqui, ó, Deus não condena a riqueza, mas sim a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Eu já disse numa outra aula aqui, que uma irmã uma vez me falou, pastor, é bom, né, a gente é pobre, vive com dificuldade, mas a gente vai morar no céu. Eu falei, irmã, eu queria ser rico, ter muito dinheiro e morar no céu do mesmo jeito. Deus não condena a riqueza. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Mas se você continuar lendo o texto, os discípulos falaram, se é dessa forma, quem se salvará? Aí Jesus disse, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Existem muitas pessoas riquíssimas e que são crentes e que vão morar no céu. Então Deus não condena a riqueza, ele condena essa ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Então o cristão tem que fugir da avareza. A avareza é o amor exacerbado ao dinheiro. E a avareza leva a pessoa a laborar numa atividade, às vezes ilegal ou amoral, para ganhar dinheiro. Então precisamos ter cuidado com isso. Terceiro ponto da nossa lição, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Bem, não é o nosso objetivo aqui, e nem a proposta do comentarista da lição, falar como você deve utilizar, ou onde você deve investir o dinheiro que você ganha. Mas existe um princípio bíblico, e dentro desse princípio bíblico é a nossa tratativa aqui. Primeiro, então, como o cristão deve utilizar o dinheiro? Na igreja do Senhor. Ah, mas isso aqui o pastor Elinaldo está falando isso aqui porque ele é presidente de igreja, pastor vai ensinar isso aí, é porque quer persuadir a gente a gastar o nosso dinheiro da igreja. Não, irmãos.
nós precisamos entender que o nosso coração está sempre ligado a algumas coisas. Se nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus, o nosso coração precisa estar ligado nisso. Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de investir o seu dinheiro na igreja, na comunidade de fé onde ela está frequentando. A minha pergunta é, onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Porque se o meu coração está ligado no reino de Deus, a igreja faz parte deste reino. Ah, mas a igreja tem muito dinheiro. Não sei. Algumas sim, outras não. Mas nós precisamos vestir a camisa. Vestir a camisa. Eu falo isso aqui na Academia de Pregadores, desde o dia que eu iniciei aqui na Academia de Pregadores, já vai para 4 anos isso. Eu vesti a camisa da Academia de Pregadores. Lá na empresa onde você está, você precisa vestir a camisa da empresa que você está. Na família, você precisa vestir a camisa. Na igreja também é a mesma coisa, meus irmãos. Nós não podemos viver num lugar sem nos envolver com aquele lugar. Então a igreja é sim um lugar de nós gastarmos os nossos recursos financeiros. É lógico que cada um dentro daquilo que pode. Nós já tratamos aqui sobre dízimos e ofertas. O dízimo é neotestamentário. Ofertas são voluntárias. Então nós precisamos investir, contribuir sim com a igreja, com a comunidade de fé onde nós frequentamos. Então, contribuir na igreja do Senhor, contribuindo com os dízimos, nós já tratamos disso aqui, né? Com a nossa contribuição com os dízimos. Em segundo lugar, contribuindo com as ofertas, que são muito importantes para que a igreja possa sobreviver, para que a igreja possa desenvolver atividades. Nós devemos também contribuir na sociedade civil. Se nós contribuímos na igreja, mas também na sociedade civil, evitando dívidas fora do nosso alcance. Nós já falamos aqui sobre ter equilíbrio, gastar o dinheiro de forma comedida, com prudência, com cautela, evitando os extremos, porque tem gente também que é o seguinte, tem aqueles que gastam demais e tem aqueles que são mão de vaca. São aqueles que não gastam nada. Não, mas não pode. Não pode. Eu conheci um irmão que se a gente ia numa churrascaria, por exemplo, vamos pagar um rodízio aí. Aí o camarada fala, rapaz, esse rodízio está pagando aqui, dá para comprar não sei quantas sacolas de arroz. Eu lá estou preocupado com quantas sacolas de arroz. Faz parte da nossa vivência social. Então, se tem aqueles que são desregrados para gastar, tem aqueles que são mão fechada demais e que não querem gastar. Não, porque a gente tem que poupar, nós temos que fazer... O dinheiro tem que produzir satisfação em nós. Então, dentro de todas as questões de comedimento, nós precisamos não estar em nenhum dos dois extremos. Tendo controle da renda, nós já tratamos disso aqui, é entender até onde nós podemos ir, o que nós podemos gastar, ter o controle da nossa renda financeira, não ficando por fiador de ninguém. Isso aqui é um fator complicado. Às vezes as pessoas nos veem mal, mas eu pedi o pastor para ser o meu fiador e ele não pôde ser. E eu tive recentemente uma experiência não muito agradável com isso, não muito agradável. Tomei um prejuízo considerável por ter ficado como fiador. E não posso nem reclamar. Não posso nem reclamar, porque se você reclama, a pessoa ainda acha ruim. Então, é bom evitar isso aqui. É bom evitar. E eu vou evitar ainda mais. Quinto, fugindo dos agiotas. Fugindo dos agiotas, principalmente quem lidera em ética ministerial. Nós falamos sobre isso aqui. Você é pastor e está pegando dinheiro emprestado com um membro que é agiota. Cuidado, cuidado. Nós precisamos direcionar a nossa vida de forma mais tranquila possível para evitar esse tipo de coisa, evitar sofrimento e pagando os impostos também. Né? Mas o Brasil tem uma carga de impostos muito grande. Mas quando nós sonegamos impostos, nós estamos errados. Não existe mais, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela radicaliza, ela propõe aquilo que é uma conduta ética cristã. Então não existe mais ou menos para esse tipo de coisa. Então nós devemos pagar os nossos impostos, cumprir as nossas obrigações sociais.
Eu concordo que a carga de impostos no Brasil é muito alta, a gente não vê um retorno disso, mas é a nossa obrigação. Esse não é um peso que vem só sobre nós, vem sobre toda a sociedade. Nós não somos melhores do que ninguém, então vamos viver de forma digna, vamos viver exemplarmente dentro da sociedade que nós estamos. Algumas considerações que são importantes. Primeira, o amor ao dinheiro concorre com o nosso verdadeiro serviço a Deus, com o verdadeiro servir a Deus. Só o dinheiro concorre com o serviço, com a maneira de servirmos a Deus. O Senhor Jesus disse, olha, não podeis servir às riquezas e a Deus. Vocês vão agradar um ou desagradar o outro. Então, quanto mais amamos o dinheiro, menos nós servimos a Deus. Então é preciso ter uma medida, sabe? Tem pessoas que trabalham demais e têm um talento, têm um dom e não desenvolvem o seu dom no contexto da comunidade de fé porque estão sempre trabalhando. Será que precisava trabalhar tanto? O amor ao dinheiro concorre com o nosso serviço a Deus, com o servir a Deus, com o ser servo de Deus. Então precisamos ter uma medida. Servir a Deus vale mais. Segunda consideração importante, o planejamento financeiro nos ajuda a viver com o que ganhamos. Planejar, planilhar isso aí. O ideal, os especialistas ensinam isso, o ideal é que a gente economize todo mês 30% da nossa renda. Isso é o ideal. E nós precisamos nos esforçar para isso, nos esforçar para chegar neste ponto. Porque quando nós planejamos, nós conseguimos viver com aquilo que nós ganhamos. E terceira consideração importante, a estabilidade financeira gera saúde física. Não há nada pior do que uma dívida. Eu aprendi que dívida é diferente de compromisso. Compromisso são aquelas dívidas que eu tenho, mas que estão planejadas dentro do meu orçamento e eu sei que vou conseguir saná-las. A dívida é aquilo que eu vou ter que vender o carro para pagar isso aí. Isso é dívida. Meu Deus do céu, vou ter que vender a casa para poder cobrir essa dívida. Isso é dívida. Então, o ideal é que nós tenhamos compromissos e não façamos dívidas desenfreadas, porque isso tira a nossa saúde, tira a nossa paz. Como eu disse aqui no início da nossa aula, isso detona um casamento, detona as relações, nos faz perder amizades. Então, nós precisamos viver de forma digna, administrando bem as nossas finanças, porque somos mordomos das nossas finanças. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.